queria muito que um dia as pessoas tivessem essa consciência do trabalho duro que é tirar um animal das ruas, fazer todo o trabalho que a gente faz de socialização, de castração, de vacinação, para depois entregar ele bonitinho, para mudar a vida dessa pessoa. O termo protetora, né, que a gente utiliza, é aquela pessoa que resgata, é aquele que vai a campo, que ele recolhe o animal em uma situação vulnerável, em uma situação de maus tratos e dá a ele um tratamento digno. O protetor de ONG independente tem que ser extremamente reconhecido e valorizados. Esses abrem mão do convívio das suas famílias, do seu tempo, finanças, tudo em função dos animais. Nesses 6 anos que eu fiquei enquanto delegado de polícia, eu já vi muitas coisas chocantes. Na causa animal é pior. Todo dia eram pelo menos umas 10 ligações e ter que repetir as mesmas coisas e ver que a situação não muda. Entra ano, passa ano, tem muitas pessoas querendo abandonar os animais. Então parece que a sociedade como um todo não está melhorando. Se você ficar somatizando isso na sua cabeça, você acaba pirando de verdade. Como acontece, infelizmente acontece. Nós temos vários protetores que enfrentam problemas psicológicos, psiquiátricos, por conta da dificuldade do dia a dia. O burnout, ele é um esgotamento relacionado ao trabalho, né? Quando você trabalha muito, você se sente esgotado, você se sente drenado, você se sente inábil no seu trabalho. A fadiga por compaixão é um tipo específico de burnout. O conceito foi criado nos anos 70 ao observar pessoas que recebiam refugiados e que muitas vezes elas não tinham como dar ali uma solução. Normalmente é ligado a profissões de pessoas que cuidam ou de outras pessoas, enfermeiros, psicólogos, professores, ou que cuidam de animais, como veterinários, protetores de animais. A gente pega muito animal atropelado, politrauma, com tumores, com bicheiras, mas a gente pega, infelizmente, muita crueldade humana, que são as pauladas, que são os atropelamentos propositais, que são as rinhas, que são de tudo, né? Isso tira meu sono, a minha mulher já sabe quando eu chego em casa, ela sabe que eu não vou dormir, ela sabe que eu estou cansado, ela sabe que eu estou irritado, a imagem fica passando dia e noite na minha cabeça. Então eles são muito suscetíveis a burnout e fadiga por compaixão. Eles trabalham muitas horas, eles lidam com os animais que estão doentes e as pessoas em crise. Então as pessoas chegam, fazem muitas demandas, cobram desconto, que faça de graça, que tem que fazer por amor, isso. Então é muita cobrança e exigência. Então é uma questão de saúde importante. Esse despertar de que tem algo errado acontecendo, ele ocorre quando a gente já está numa situação muito crítica. Geralmente, quando você já está numa situação financeira de miséria, por muitas vezes doente psicologicamente, doente fisicamente, e diante daquele cenário de tantos animais que você possui, é muito difícil sair disso. Eu sou protetora e ativista pelo direito dos animais há cerca de 11 anos. Eu tinha uma vida normal, como qualquer pessoa, retornando da faculdade, escutei 2 casas ao meu lado, um cachorro chorando, e percebi que aquilo já estava ocorrendo há alguns dias, fui me informar e aí eu fiquei sabendo que o inquilino tinha se mudado e deixado o animal para trás. E aquilo foi me dando uma agonia e eu já tinha alguns animais na minha casa, não tinha espaço, era um animal de porte grande. E aí eu fui buscar ajuda, né? Eu não tinha muito entrosamento com a questão de ONGs e protetores, eu não conhecia esse universo, eu não sabia o que era o universo da proteção animal. Aos poucos eu fui me inteirando dos assuntos, fui entendendo melhor o que acontece desse cenário. Quando eu percebi, minha casa já estava lotada de animais, muitos animais. Depois que a gente entra, a gente perde um pouco a noção, porque a gente vai muito pelo coração. As pessoas, né, sabem que você faz esse trabalho, então a pessoa chega, olha, eu tô com um animal, acabei de encontrar um animal nessa situação. A consciência não permite que a gente diga não, então a gente acredita sempre que a gente pode mais um, sem a ajuda do governo, porque o governo não tem nenhuma participação de ajuda para nós protetores independentes. A gente vai fazendo aquilo que pode. Então, tudo que a gente tem, ou a gente vende, ou a gente deixa de comprar
as coisas para dentro de casa, a gente deixa de cuidar da nossa saúde, a gente deixa de cuidar da nossa aparência, a gente deixa de cuidar dos nossos familiares, a gente esquece que a gente é ser humano, que a gente precisa ter um bem-estar também para continuar bem, para poder cuidar desses seres. Sou formada, sou pós-graduada, sempre trabalhei em grandes empresas. Durante, às vezes, o horário de trabalho, me ligavam, me dizendo que tinha um animal precisando de ajuda. Por muitas vezes eu inventava uma desculpa, ou eu faltava no trabalho, eu saía mais cedo. Eu me envolvi em muitos casos que era necessária a intervenção da polícia, processos. E isso vai vindo à tona na empresa. A sua imagem vai ficando um pouco distorcida. A minha vida profissional acabou. Eu tive uma situação pessoal da doença da minha mãe. Ela ficou internada por um bom tempo e eu percebi que eu não tinha tempo para ficar com a minha mãe. Eu não tinha dinheiro para colocar alguém para cuidar dos meus animais, para que eu pudesse ficar com a minha mãe nos últimos momentos de vida dela. Isso para mim foi muito doloroso. Acho que foi um momento que eu parei para pensar sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre a minha filha, sobre a minha mãe que eu estava perdendo. E eu lembro de um momento que ela já estava no semi-intensivo e eu queria ter passado aquela noite com ela. E eu não tinha ninguém para ficar com os meus animais. E eles inocentes, né? Se eu não tivesse ali para dar água, para dar comida, para limpar. São crianças, são bebês. Aquele dia eu não pude ficar com a minha mãe. E aí eu percebi que eu precisava repensar algumas questões. Não só eu, mas centenas de protetores passam pela mesma situação. Mas eu acredito que o que eu passei pode servir de reflexão para outros protetores que possam estar passando pela mesma necessidade. Porque quando vem a situação difícil, você está naquele mar de problemas, com muitas vidas que dependem de você, é muito difícil. Desde que aconteceu esse fato com a minha mãe, fui reduzindo a quantidade de resgates. Já tive mais de 30, mais de 40. Acredito que nesse período todo, centenas de animais, perdi a conta de quantos animais eu já resgatei. Mais de 10 anos, né, ainda seguindo, com muitos traumas, muitas dores, muitos animais que eu tentei salvar, que eu não consegui, mas uma infinidade. Centenas de animais que eu consegui recuperar e que hoje eles têm uma vida maravilhosa. Protetor é uma entrega. Esse tem que ser extremamente valorizado, que ele faz o papel que o poder público deveria fazer de forma completamente altruísta. A causa animal, ela move, ela inspira, e aí você começa a resgatar, a cuidar, e vai doando os gatos, e eles começam a sair da rua, e isso vai te trazendo motivação. Depois a gente recebe os depoimentos das pessoas contando: Frederico entrou na minha vida e hoje é a minha alegria. Eu não salvei ele que me salvou. Isso é muito comum escutar no meio de proteção e de resgate, né? Parece tudo muito fácil, a gente faz parecer que seja muito fácil, porque a gente entrega o gato cuidado, bonito e não sei o quê. Mas quando eles chegam pra gente, eles chegam maltratados, eles chegam doentes, eles chegam traumatizados e que existe um trabalho muito grande atrás disso e que é feito só por amor. Eu tenho cachorro desde criança. Depois adulta, eu tive 2 gatas. E aí conheci o meu marido, Pedro, que já tinha vários gatos e cachorros. E a gente juntou os gatos, os nossos animais. E a família ainda continuou crescendo depois disso e já faz alguns anos que a gente tem uma turma aqui grande. A gente tem hoje 23 gatos, 2 cachorras.
Praticamente todos os nossos bichos são adotados. A gente tem uma logística, assim, até meio complicada, né? Tem um quintal na frente da casa, onde vivem as cachorras. E a gente tem os gatos que vivem dentro da casa, todo dia antes de dormir. E sempre que a gente vai sair, a gente faz a contagem dos gatos. Então a gente quer ter certeza que ninguém ficou no quintal ou que ninguém está escondido dentro de algum armário ou gaveta, porque gato é danado para se esconder nos lugares mais malucos e às vezes eles entram em lugares que eles não conseguem sair. Então a gente não dorme e a gente não sai de casa sem ter certeza que está todo mundo em segurança. Os meus outros filhos, né, no meu casamento anterior, que já são adolescentes, eles batizaram alguns gatos com nomes de planetas. E isso antes de eles conhecerem a Titi. Aí depois que eles conheceram a Titi e ficaram sabendo que ela era astróloga, foi uma feliz coincidência. Então a gente tem Vênus, tem Urano, tem Mercúrio, Saturno, Júpiter, tem a Lua, tem o Sol. Eu sou advogada de formação, né? Fiz direito, tenho uma primeira pós-graduação, especialização no direito, trabalhei como advogada. A astrologia era meu hobby desde a adolescência. Então meus amigos, para quem eu fazia os mapas para treinar, começaram a querer pagar pela consulta. E aí a astrologia acabou virando trabalho. Os animais, eles são um tema constante em consultas astrológicas. Então, as pessoas vêm perguntar muitas vezes, eu tô a fim de adotar, eu tô a fim de ter mais um, será que é o momento? As pessoas perguntam muito, tá tudo bem com o meu cachorro, né? Tá tudo bem com o meu gato? Já tenho um cachorro que é velhinho, será que ele corre algum tipo de risco de saúde? É possível ver num mapa natal de uma pessoa, nas casas astrológicas, essa relação no mapa da pessoa com animais, com adoção, com família. A gente criou, né, já faz alguns anos, né, o Pet Astral, né? Ela tem feito as postagens, a gente chegou a ter um canal no YouTube para justamente falar dessa relação dos seres humanos com os animais, os seus animais de estimação, de adoção. Pessoas dizem, né, assim, que os animais, eles captam, principalmente os gatos, né, eles têm essa história deles captarem as energias. Uma coisa que eu sinto muito, assim, quando a gente não tá bem, eles ficam perto da gente. A gente tem uma gata chamada Lua. E a Lua, ela teve filhote 2 vezes. Então, a gente tem alguns filhos da Lua aqui. E além de Lua, na astrologia, tem a ver com a maternidade. Quando eu entrei em trabalho de parto, que eu fiz os exames num sábado, e a pessoa que fez o exame falou, sua filha tá tranquila aí na tua barriga. Acho que ela vai ficar aí mais 1 semana. De madrugada, eu acordei com contração. E a Lua, gata, veio chorando, miando, e ficou perto da minha barriga. E ficou ali miando. Miando. A gente falou, pronto, a gente com certeza tô em trabalho de parto e eu tava mesmo. Então a gente tem essa sensação que ela teve esse feeling, esse sentido, não sei como a gente pode chamar, de que eu tava em trabalho de parto e ela, como uma gata mãe e chamada Lua, ficou ali perto pra ajudar a gente. Um monte de gente ficava perguntando o que a gente ia fazer com os gatos quando a criança nascesse, né? Assim, um absurdo, porque as pessoas têm essa visão que ou você tem bichos ou você tem criança. E minha filha nasceu feliz no meio de todos esses gatos. E aí a Luísa foi descobrindo os gatos, né? Então, assim, os gatos, segundo a veterinária, eles sabem que o bebê é filhote. E por saber que o bebê é filhote, eles têm um respeito. Então, assim, ela ia brincar com os gatos, eles deixavam. Os gatos que eram mais arredios, os gatos que às vezes não gostam tanto de apertar, foram ensinando aos poucos que eles precisavam desse respeito e desse espaço. Só que o que começou a acontecer? Quando a minha filha via cachorro na rua, ela ia pra cima como se fosse gato. E aí a gente começou a ficar com medo de algum momento ela ser mordida por um cachorro. E aí, quando ela fez 1 ano, a gente adotou a Nina, que é uma cachorra vira-lata, e a gente deu de presente para ela de 1 ano uma cachorra. Eu penso que as crianças, elas crescem num ambiente que é mais saudável, que é mais cheio de amor, de afeto. Eu acho que os animais ensinam demais para as crianças. Você aprender a respeitar, você saber que outro ser vivo pode também compartilhar com você vários momentos, você cuidar dos outros e também nos mostra que nós não somos o centro do mundo, que a gente precisa conviver com as outras espécies, né? A espécie humana não é a mais importante que está nesse planeta, ela é uma das. Então a gente tem que saber conviver, então nos dá uma consciência socioambiental, acho que isso é muito importante. Sei que a gente tem uma família que é um pouco diferente da média e é família mesmo, a gente considera, né? A gente até fala assim, os gatos são como nossos filhos, as cachorras são como nossas filhas. A gente nunca tá sozinho aqui em casa, né? Então a gente sempre tem companhia, sempre tem alguma coisa acontecendo.
sempre tem uma fofura para registrar. Ah, eu adoro a nossa família. Eu acredito que para resolver o problema dos animais abandonados é necessário políticas públicas e informação. É uma questão de conscientização, incutir na mentalidade das pessoas que o animal ele dá trabalho, atacar a base para mudar a cultura. Quando você fala em temas polêmicos até da causa animal, de rodeio, de charrete, de várias situações, está totalmente atrelado à cultura. Então, como você muda a cultura? Pelos costumes, pelo dia a dia e pela educação. Porque muitas vezes a pessoa que está com o animal numa situação de maus tratos, ela desconhece que aquilo é uma situação de maus tratos. Deixar um animal acorrentado, deixar um animal doente, ou então não poder mais cuidar do animal e abandonar na rua. Boa parte da sociedade ainda não conhece que aquilo é um crime, né? Que aquilo não é correto de ser feito. Às vezes eu falando, o Bruno falando e fazendo uma postagem em si só, o pai, a mãe, que já tem uma cultura ali que animal é coisa, que animal tem que ficar amarrado, ele não vai absorver aquilo de uma forma totalmente aberta. Mas se o filho dele de 10 anos chegar, mãe, não deixa o cachorro preso, ele vai ter uma leitura totalmente diferente, que é essa mudança cultural que a gente briga para transformar. A mídia pode educar a sociedade para uma nova consciência em relação aos animais. Isso vem acontecendo. A imprensa e todos os veículos de mídias, mídias sociais, têm papel super importante na transformação. Para o governo federal, os animais de rua são um problema de saúde. Eles transmitem doenças para nós. A mesma visão antropocêntrica, né? Eles nos causam problemas. Os animais, sei lá, têm que ser colocados num guarda-chuva de respeito, de carinho, e não serem vistos como um problema de saúde. Tinha que ter uma secretaria especial dos direitos animais ligada à presidência da República. É só assim que começa a resolver o problema, com muita pressão da sociedade. Todos esses animais, ou todo animal, deveria ser chipado. É possível tirar o chip? É possível tirar o chip, mas é mais difícil do que uma plaquinha no pescoço. No momento em que essa necessidade for estabelecida de uma forma mais concreta e a gente microchipar os nossos animais, que é o que acontece em muitos países, a gente vai não só ser capaz de achar animais perdidos, mas também de responsabilizar aquelas pessoas pelos animais que são abandonados. Então, a gente precisaria de uma política pública que tivesse essa característica, então, identificar os animais de forma suficiente que permita à polícia, aos órgãos de repressão, a nós, Ministério Público, ir atrás da pessoa que o abandonou. E, sem dúvida nenhuma, grandes campanhas de esterilização, de políticas públicas de castração sérias. Não só para ganhar eleição, não só para tirar foto, e uma coisa, sabe, com estudo, com ciência, com pesquisa, com projeções, e feita, assim, em âmbito nacional. Eu acredito na evolução da causa animal. Eu acredito que nós já tivemos grandes avanços. Tenho muita esperança que as pessoas tenham um novo olhar, que as pessoas enxerguem os animais como seres de direito, seres que precisam de amor, que sentem o mesmo que a gente. Porque os animais não têm voz, os animais não têm direitos, os animais não votam. Quem tem que ajudar os animais somos nós, porque eles precisam ser amados, ser respeitados, porque eles têm dor, eles sentem frio, eles sentem medo. Eu acredito num trabalho transformador, social, fundamental para que as próximas gerações enxerguem a necessidade de tratar bem os animais para que a gente tenha uma saúde do planeta. Você não tem como separar a relação homem, animal e meio ambiente. Essa é a definição da saúde única. Tá tudo ligado. Tira as abelhas do planeta, você não vai ter mais comida. Continua jogando agrotóxico no planeta, você não vai ter mais abelha. O respeito que você tem por um cão, por um gato, por um passarinho, é o mesmo respeito que você tem que ter por tudo que a gente vai deixar para as próximas gerações. A partir do momento que a gente consegue se colocar no lugar daquele animal que está na fila do abate ou daquele animal que está jogado numa calçada doente, e a gente tem essa percepção de entender que aquilo é errado, de que a gente, de alguma forma, a gente pode colaborar, a gente vai ter um grande avanço como humanidade. Eu tenho muita esperança. A gente precisa mudar o paradigma. A gente precisa desconstruir essa dinâmica que está muito falha, em termos estruturais, em termos técnicos, em termos psicológicos, em termos de tudo.
A gente precisa desconstruir isso e construir uma nova estrutura em que tanto a meta, quanto a consequência, quanto o motor seja ajudar os animais que vivem em situação de rua. A gente realmente queria salvar o mundo. Eu todos os dias acordo querendo salvar o mundo. Infelizmente não dá, mas dá pra gente salvar cada animal e cada animal realmente faz toda a diferença no mundo.